que um líder bom, qual é a atitude, qual é o comportamento, como deve ser, à luz da palavra, à luz do que Pedro ensina. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 1 diz: portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com um desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Coloca a mão no teu coração. Pai bondoso, como é maravilhoso estarmos aqui na tua casa. Vamos estar compartilhando a tua palavra, que o Senhor possa nos levar, ó Pai, a um nível de excelência, um nível, Pai querido, onde o Senhor deseja, tem almejado para todos nós. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa carta de Pedro é uma carta destinada à igreja perseguida, a igreja que estava sendo afrontada, ela estava sendo achatada pelo império, pelas forças do mal, pelo império das trevas. Ela estava sendo, muito prejudicada na sua caminhada cristã. Essa carta é uma carta, se você for analisar esse texto, o apóstolo Pedro, ele vai falar ao rebanho do Senhor, ele vai falar aos apóstolos, aos presbíteros. Ele vai estar comunicando aqueles líderes e na medida que ele vai se comunicando, ele vai se igualando também na qualidade. Olha o que vai dizer então o versículo 1: portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero também. É interessante o apóstolo Pedro se colocar na qualidade de presbítero. Presbítero, na linguagem antiga, era aquele que estava responsável, era o pastor responsável por uma igreja local. Ele era um presbítero, era um líder espiritual, de um grupo local. Havia também os bispos, que eram responsáveis por mais igrejas. Ou seja, o âmbito já não era local, ele também era, era regional. O apóstolo Pedro, ele não era nem bispo comum, responsável por algumas igrejas de uma região, e nem presbítero apenas por uma igreja local. Ele era o apóstolo, ele era aquele que estava com Jesus. Ele era o fundador de igreja, era o que tinha a chave que abria as portas. Era aquele que Jesus deu a ele a incumbência de apacentar as ovelhas, os cordeirinhos, apacentar o rebanho do Senhor. Quando ele peca e ele volta à pescaria, Jesus vai lá resgatá-lo e ele fala assim: Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro era esse pastor de ovelhas. E ele, na colocação desse texto, Pedro, ele se igualou, ele se colocou na mesma posição dos pastores locais, dos presbíteros locais. Ele se humilhou, para mostrar para aquele povo, para aqueles líderes, que o líder excelente, ele precisa ser humilde. Repita comigo: um líder excelente, ele precisa ser humilde. Repita comigo: humilde. O apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar então que a primeira qualidade de um líder excelente, ele é humilde. Ele age com humildade. Pedro se apresenta com profunda humildade, nivelando-se aos demais obreiros. Um líder excelente, ele precisa descer do pedestal. Ele precisa arrancar as suas vestimentas reais e se colocar como um outro. Por exemplo, vocês estão liderando uma célula. É necessário que vocês, como líderes, vocês se igualem, se coloquem na mesma posição dos demais. O que Pedro nos adverte aqui é que essa autoridade que ele tinha,
ele não deveria exercer entre os outros líderes. Então Pedro não é nenhuma autoridade papal, como alguma igreja romana insiste. Pelo contrário, ele se apresenta com profunda humildade, se nivelando aos colegas do ministério. Um líder, ele precisa ter essa qualidade, e isso é indispensável. Líderes excelentes, eles são humildes. Segundo ponto, líderes excelentes apacentam com cuidado. Isso aqui é importante, irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado com a forma como nós cuidamos das ovelhas do Senhor Jesus. O líder, ele precisa ser cuidadoso, mas ao mesmo tempo está sempre alerta, guardando o rebanho, porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor, e Ele adquiriu com um altíssimo preço. Você está entendendo? Por que nós devemos ter cuidado? Por que o líder precisa apacentar, cuidar? Ah, pastor, mas eu não sou pastor. Quem disse? Você não cuida de pessoas? Você ocupa um cargo de liderança? Pois é, você é um apacentador. O que Pedro estava falando é: se você ocupa a posição eclesiástica, você precisa cuidar das ovelhas. O Senhor não nos chamou para cuidar de coisas, Ele nos chamou para cuidar de pessoas. E com essa mentalidade de cuidado com as pessoas, a igreja do primeiro século construiu um prédio. Não havia um prédio erguido pela igreja. Os apóstolos não deixaram como legado prédios. Os discípulos, não deixaram como legado prédios. Pelo contrário, eles deixaram pessoas. Eles lideraram pessoas. E foram essas pessoas, sem ter um prédio erguido, que impactaram o mundo da sua época, transformaram o mundo. Eles revolucionaram, irmãos. Eles provocaram o Império Romano da sua época, bombardeando ele por dentro. O apóstolo Paulo foi aprisionado, e lá na prisão, dentro do Império Romano, o apóstolo Paulo ganhou não apenas os presos, mas como os guardas que estavam com ele. Irmãos, nós precisamos entender isso. O Senhor tem nos colocado neste mundo para impactarmos, para mudarmos a história desse mundo. Não foi para construir coisas. Lá na tua célula é importante você cuidar do ambiente, preparar as cadeiras, verificar a lâmpada, verificar os copos, os talheres. É importante isso, mas não esqueça, mais importante do que o ambiente são as pessoas que vão estar ali dentro. Então o pastor, o líder, ele precisa aprender a estar sempre alerta e guardar os rebanhos que são do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Olha só o que Pedro vai dizer, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Por que nós devemos guardar as ovelhas? Com todo cuidado, porque diz a Bíblia: porque sabemos que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Versículo 19: mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Mas sabe qual é o problema? É que tudo aquilo que nós fazemos de maneira repetitiva ou repetidamente tem o risco de se tornar comum. A liderança no começo ela é cheia de gás, mas como você está sempre fazendo, isso tem o risco de se tornar comum. Você se habitua com a liderança, e quando se torna comum, você não cuida das ovelhas como deveriam cuidar. Cuidar do rebanho do Senhor não é comum. Cuidar do rebanho do Senhor é uma extensão do ministério de Cristo. O nosso serviço é muito sério. Você podia dizer assim: o meu serviço é muito sério. Nós não somos comuns. Não somos qualquer pessoa. Nós não somos comuns. Somos representantes do Senhor na terra. O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2, versículo 9, fala que vocês são o sacerdócio real. Olha só, irmãos, é muito importante o trabalho que nós fazemos. Nós somos sacerdotes reais. Nós trabalhamos, nós conversamos com Deus e representamos Deus diante do povo.
É muito sério o nosso ofício. Muito mais do que isso, o sacerdote ele tinha um dos seus serviços era apresentar o povo diante do Senhor. Senhor, olha o povo, eles estão passando por dificuldade, perdoa os pecados dele. A função do sacerdote era muito importante. Ele queimava as ofertas, ele oferecia os sacrifícios para que Deus pudesse perdoar o povo. Então ele levava o povo diante de Deus. Irmãos, e nosso serviço é a mesma coisa. Nós vamos ficar atentos, porque o Senhor nos chamou para cuidar de pessoas. E mais do que isso, não é apenas cuidar, é ligar as pessoas a Deus. Esse é o nosso principal serviço, é ligarmos as pessoas. Então o nosso serviço é sério, não é comum. Um líder tem grande responsabilidade e importância no cuidado de pastorear as ovelhas do Senhor. O seu rebanho, quantas pessoas tem no seu rebanho? Talvez você fale assim: ah, pastor, eu não sou líder ainda. Pois é, mas você é pai, você é mãe, então a sua casa é um pequeno rebanho. Os seus filhos são teu pequeno rebanho. A sua esposa e seus filhos são o seu pequeno rebanho. E você deve cuidar deles, você deve cuidar deles, porque um dia Deus vai prestar conta a você, como pai, como líder, como chefe de uma casa. Mas você que é líder de uma célula, Deus um dia vai pedir conta a você. E você precisa cuidar bem desse rebanho, porque as pessoas que estão ali, que seja 2 pessoas, que seja 20 pessoas, elas são as ovelhas do Senhor, e nós temos que cuidar delas com muito carinho. Terceira qualidade do líder. Primeira qualidade, o líder excelente, eles são humildes. Segunda, líderes excelentes apacentam com cuidado. Baseado no versículo 2, diz que o líder excelente não lidera por força ou por obrigação. Parte B do versículo 2: olhem por ele, não por força ou não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Ninguém é obrigado, quero dizer isso para vocês, ninguém é obrigado a exercer função no corpo de Cristo. Função não. Você é obrigado, o seu papel no corpo é edificar. Mas exercer cargo, você não é obrigado a exercer cargo. Ninguém aqui foi empurrado goela abaixo. E se foi, está errado, não está certo esse negócio. Você foi convidado a exercer um trabalho excelente. E trabalhos excelentes, irmãos, eles devem ter como base o amor. Então eu não posso trabalhar na casa do Senhor por obrigação. Eu não devo liderar uma célula por obrigação. Eu devo fazer isso no amor, com amor. Agora, uma vez que eu ocupei a posição de líder, eu devo fazer com amor, mas devo fazer com excelência. Jeremias 48, versículo 10, diz que aquele que coloca a mão no arado, ele vai falar acerca da liderança. Ele fala assim: olha, maldito é o homem que faz a obra do Senhor de forma negligente. Maldito é o homem que coloca a mão no arado e não trabalha da maneira adequada. Sabe, é maldito aquele que faz as coisas de qualquer maneira. Jeremias 48, 10. Nós temos que estar muito atento a isso, porque a nossa responsabilidade, irmãos, é muito grande. Aí você fala assim: graças a Deus, eu não estou liderando, então não é comigo. Olha só a parte B do versículo 48, do versículo 10 do capítulo 48 de Jeremias: é maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Ou seja, sabe o que é isso? Aquele que cruza o braço e fala assim: para fazer de qualquer maneira eu prefiro não fazer. Fala assim: Deus me chamou, mais uma vez, Deus me chamou a trabalhar na obra de forma excelente. De qualquer jeito não dá, irmãos. De qualquer maneira não dá. Então não adianta cruzar o braço e falar assim: irmão, isso aí não é comigo. É contigo sim. A obra do Senhor deve ser feita com muito amor e muita responsabilidade, sabe? Porque aquele que faz de qualquer maneira, ele é maldito, e aquele que não faz também é. Vamos avançando então. Líderes excelentes, eles não fazem por obrigação. O ministério de amor e compaixão não pode ser imposto a ninguém. É preciso haver um impulso interior embasado no amor. Por isso, aqueles que são líderes precisam tomar cuidado de como devem alimentar, proteger
e guiar as ovelhas do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O Senhor nos chamou para preparar um povo para Ele. Bota a mão no teu coração e fala assim: o Senhor me preparou, me chamou para preparar um povo para Ele. Você é responsável por preparar um povo para o Senhor. Que povo é esse? Tito capítulo 2, versículo 14. O Senhor virá buscar um povo para si. E qual é o povo? Todo seu, zeloso e de boas obras. Você entendeu o nosso papel como líderes? Meu como pastor regional, vocês como pastores locais. Nosso papel é muito sério, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado, porque se fizermos a obra do Senhor de maneira negligente, nós vamos, sofrer as consequências. Beleza? Vamos avançando então. Primeiro, liderando com humildade. Segundo, líderes excelentes lideram com cuidado, apacentam com cuidado. Líderes excelentes não fazem por força ou por obrigação. Líderes excelentes não são gananciosos. Versículo 3 do capítulo que nós lemos fala assim: não hajam como versículo 2 ainda, não façam isso por ganância, a parte C do versículo, mas com desejo de servir. O trabalho motivado pelo lucro material é mercantilismo. As pessoas liderando, desejando receber alguma coisa. Muitas pessoas têm entrado para o ministério pastoral pensando no quanto lucrativo é. O desejo das pessoas que entram no ministério dessa maneira não é cuidar do rebanho, é ter lucro, é ganhar dinheiro, é ficar rico. E tanto é isso se tornou tão grave, irmãos, que quando você lembra da palavra político lembra o que você? Quando você fala político, todo político ele é? Vai por aí, irmãos. Político tem a ver com corrupção, com roubo, na verdade, infelizmente. Quando você lembra de padre foi associado também a uma palavra. Qual é a palavra que te lembra, vem padre? Padre, pedofilia, não é verdade? Você está entendendo, irmãos? Agora, quando vem a palavra pastor, você está entendendo como é que pastor está sendo associado igual a político? Irmãos, pastores hoje são símbolos de roubo, de ladrão, roubando as ovelhas, roubando a lã das ovelhas, enriquecendo de forma ilícita. Pastor que tem carrão e o povo andando com o pé no chão. Pastores que, procuram ficarem ricos à custa do povo. Pois é, que coisa feia, não é verdade? Mas vamos aí trazer para um âmbito local. Vamos trazer isso para o nosso ambiente. A Bíblia ensina que o obreiro, ele é digno do seu salário, mas devem liderar motivado pelo amor e não motivado pelo dinheiro. O pastor, ele recebe salário. Todo pastor, ele precisa de ter a sua manutenção. Ontem estava conversando com o pastor e eu perguntei para ele como é que a igreja cuidava dele. E ele falou que a igreja não dava nada para ele. Irmãos, eu fiquei pai com aquilo. Uma pessoa que precisa, cuida de uma igreja com mais de 100 pessoas, não recebe absolutamente nada. Essa igreja está trabalhando fora do propósito do que de fato é ser uma igreja. Não está cuidando do pastor. E devemos cuidar dos pastores. Nós levantamos agora nas células. Nós fizemos aqui no GD e entramos num processo de oração. E você que está aqui, que é líder em treinamento, ou que pertence a uma célula, olha, você precisa urgentemente orar pelos seus líderes, levantar clamor, interceder pelos líderes de vocês, buscar ao Senhor pelos líderes. Senhor, eu não aceito os meus líderes passar dificuldade, eu não aceito os meus líderes sofrerem. Senhor, abençoa, prospere, abre as portas, multiplique. Irmãos, é nosso papel. Devemos orar pelos nossos líderes. Nós levantamos esse projeto e entramos agora, semana passada, e vamos continuar orando em oração. E eu quero conclamar você que está trabalhando numa célula, que é líder em treinamento, a orar pelos seus líderes e abençoar os seus líderes, a verificar o que está faltando na casa do seu líder. Às vezes você vai lá, irmão, o seu líder não serviu café na tua célula,
Talvez ele não serviu, não é porque ele não queria, é porque ele não tinha. E nós precisamos sermos sensíveis. Talvez ele está andando com a camisa rasgada e você, ao invés de criticá-lo, ao invés de você ajudar com uma camisa, você está criticando. Não, irmãos, viu ele com a camisa rasgada? Às vezes ele gosta, não é verdade? Às vezes ele gosta de andar igual um caipira. Tem gente que é assim, irmão. A calça está pescando siri, ele ama aquele negócio, ele acha aquilo lindo. Ele acha aquilo o máximo. Mas pois é o estilo, né? Hoje a roupa é estilo. Mas às vezes não, ele está com a calça pescando siri porque ele não tem outra. E o líder precisa estar sensível. O chinelo dele talvez esteja um buraco na sola. Você precisa estar sensível, irmãos. Nós vamos estar sensíveis aos nossos líderes, porque os líderes, os pastores, aqueles que cuidam do rebanho, eles são dignos do que recebem. E lá o líder da tua célula, ele não é um pastor remunerado. O líder da tua célula é um pastor voluntário. Ele também é digno, irmão, de receber honra. Dê honra para ele, ore por ele. Quando chegar o dia dos pastores, vocês lá na tela de vocês, sabe, honra eles como aqueles que apacentam vocês, que cuidam de vocês. Lembra, eles estão preparando vocês para ser apresentado para Deus como um povo todo seu, zeloso de boas obras. Quem é que prepara? Quem prepara são os líderes. É o nosso papel. Vamos avançando então na palavra. Os servos do Senhor precisam ter vidas ilibadas. Não importa a formação, a experiência de alguém que alguém possa ter, a liderança espiritual sem caráter é mera atividade religiosa, negócio, hipocrisia. É sério, irmãos, o trabalho que nós fazemos. Então, líderes excelentes, como nós já falamos, são humildes. Líderes excelentes apacentam com cuidado. Líderes excelentes não são gananciosos. E líderes excelentes não são dominadores. Nós cuidamos das ovelhas, mas as ovelhas não são nossas. Então não fique assustado quando um membro da tua célula falar assim: eu queria mudar de célula. Eu estou na célula do Brenner, mas eu queria ir lá para a célula do Josiel. Eu posso? Pode. Você não é dono da ovelha. Talvez ela está indo por afinidade, está indo por causa da faixa etária, está indo por causa do que há mais em comum do que tem na sua célula. E o líder tem que ter o coração aberto a liberar. Eu demorei muito a aprender isso, irmãos. Eu demorei demais a aprender isso. Eu sofria demais quando uma pessoa decidia sair. Sofria mesmo. Que parecia que estava um aborto. Era eu ficava agoniado quando uma pessoa falava assim: eu vou sair da igreja, pastor, vou para outra igreja. Irmãos, aquilo acabava comigo. Até o dia que eu entendi. E demorei muito. Então eu queria que vocês entendessem isso. Para o mundo não aceite perder para o mundo. Agora, se você alimenta, se você cuida, se você apacenta, se você lidera com cuidado, se você é amoroso e a pessoa decidiu sair, irmãos, libere ela, vai na paz. Deus te abençoe. Sabe por quê? Nunca foi ovelha tua. Ela estava ali passando o tempo, mas não era ovelha tua. E nós precisamos entender isso. As ovelhas não são nossas. Existem ovelhas que Deus chamou para falar: eu vou colocar sob o cuidado de você. Você cuide dela com muita responsabilidade. Essa maravilhosa, cuida, se dedica, ame, tem a responsabilidade de apacentar ela. Mas existem ovelhas que, apesar de estar ali, mas o coração dela não está. Então libera ela, irmão. Não sofra como eu sofria, não padeça como eu padecia. Eu perdi a noite de sono, ficava agoniado. Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, eu fui atrás, eu cuidei. Senhor, eu sou culpado. Irmãos, eu ficava muito triste com aquela situação. As pessoas mais próximas de mim sabiam disso. Aí quando eu aprendi isso, irmão, foi uma libertação para a minha vida. Eu me libertei o dia que eu aprendi isso. Quando alguém fala assim: pastor, eu quero sair, que Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus.
Olha, eu cuidei, eu amei, eu fui atrás, eu visitei, eu fiz de tudo. Ele quis sair, irmãos. Olha, a ovelha não é minha, a ovelha é do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, líderes excelentes não são dominadores. Não devemos liderar como quem domina, mas devemos liderar como um exemplo, estando sempre à frente, liderando e não atrás pressionando. Nós não lideramos uma manada de bois, né? O boi que você vai lá, vai batendo. Não, o pastor normalmente ele vai à frente, as ovelhas tudo seguem ele. Há poucos dias atrás botaram acho que foi tipo um meme aquele, os cultos vão voltar. Aí botou lá um pastor dentro de uma cidade conduzindo algumas ovelhas, irmãos, mas eram centenas de milhares. Vocês viram aquilo? E ele ia, mas muita ovelha mesmo, vinha atrás do pastor, eles vão seguindo ele. E o pastor era na frente, irmão. Ele nem olhava para trás, ele estava olhando para frente. E as ovelhas no meio da estrada, no meio da cidade, era muita ovelha. Quem viu esse vídeo aí? Quem viu esse vídeo? Mas era muita ovelha. O pastor ele vai na frente. As ovelhas são guiadas pelo pastor. E o pastor vai conduzindo, ele não vai, sabe, não é como quem conduz boi. Você vai dando chicotada, vai batendo, vai espantando. E o boi vai um na frente e um atrás batendo, chicotando. Não, irmão, elas não são nossas ovelhas. Nós não somos dominadores sobre elas, nós somos exemplo para elas. Um dos indícios desse tipo de comportamento é autoritarismo. Os dominadores manipulam, intimidam, gostam de impor suas decisões egoístas. Quantas vezes, irmãos, nós recebemos aqui na igreja pessoas que saíram de outras denominações e falam assim: eu estou indo para a igreja batista. Ele fala assim: olha, o diabo vai destruir a tua casa, Satanás vai entrar no teu casamento, teu filho vai quebrar a perna. Irmãos, as irmãs vinham falar com a gente: pastor, ele falou que meu filho vai morrer. Você vai não, irmão. Quem cuida do teu filho? É a igreja ou Deus? É Deus. Então relaxa, minha irmã. O dono da tua família é o Senhor. Quem faz isso, irmão, são dominadores. E vocês, líderes, têm que tomar cuidado, porque nós temos um papel tão importante na vida dos nossos liderados, sabe? Eles nos veem como referências. E algumas pessoas aproveitando dessa referência eles dominam. Vai trocar essa sandália, vai tirar essa camisa, muda esse cabelo, esse corte eu não gostei. Irmão, você não é dono dela não. Opa, pelo amor de Deus. Ela tem liberdade, sabe? Os membros da nossa célula têm liberdade, os membros da nossa igreja têm liberdade. Tem coisas que não estão certas, então nós vamos conversar. Esse teu comportamento não está baseado na palavra de Deus. A Bíblia diz que esse comportamento não é adequado. Mostra para ele também onde está. Porque senão nós vamos fazer igual aquele camarada, né? Senhor, pastor, o que está na Bíblia, hein? O mundo dá volta. A gente vai criar versículo para a Bíblia. Irmão, mostra para ela: olha, a Bíblia diz, no versículo tal, no capítulo tal, que esse comportamento não é um comportamento adequado. Você está entendendo, irmãos? Como é que nós devemos fazer? Devemos liderar sendo um exemplo para elas, não como dominadores, como autoritários, impondo, sabe, as nossas decisões, impondo as nossas vontades. Tem 8 pessoas na célula, e aí 7 pessoas não podem, 5 pessoas ou 6 pessoas não podem fazer a reunião na terça-feira. Eles podem só na quinta. Na quinta para ele vai dar uma boa. Não, vai ser na terça, porque eu sou o líder, eu que mando nessa bagaça. Manda não, irmão, pelo amor de Deus. Tá, as casas você perdeu e 5 estão lá indo com você lá e ficar só com 2. Líder não impõe. Líder, ele é um exemplo, ele é espelho. Os dominadores manipulam, intimidam, gostam de impor suas decisões egoístas, e como consequência dos seus atos, eles destroem, eles dividem, eles prejudicam. Prejudica quem? A obra de Deus, a liderança. Afasta os novos convertidos. Uma pessoa nova na fé, que ela chega num ambiente assim de confusão, ele não retorna, ele não sente prazer de estar ali. Por que não sente prazer? Porque você está agindo como um tirano.
Irmão, nós não podemos ser tiranos. Nós temos que ser amáveis. Repita comigo, eu preciso ser amável. E aí, irmãos, como é que nós vamos ser amáveis então? Nós podemos seguir a palavra de Deus. Se vivermos de fato em santidade, nós vamos nos tornar um modelo para o rebanho. O apóstolo Pedro vai dizer assim: não haja como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Como o apóstolo Paulo, quem assume a paternidade espiritual, ele vai poder dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Podem se guiar por mim, porque eu estou sendo guiado por um modelo. Estou sendo guiado por Jesus. Um líder, ele é assim, ele lidera pelo exemplo. Por isso seu caráter é ilibado. Amém? Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu faço tudo isso, beleza, né? Eu vou ser humilde na liderança, eu vou apacentar com cuidado, eu não vou liderar pela força, eu não vou ser ganancioso, porque líderes excelentes também não são dominadores. E qual é a recompensa de um líder excelente? Eu queria que você atentasse comigo para o versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Imacessível coroa da glória. A verdadeira, depende da versão, coroa da glória. A imperecível coroa da glória. Por quê? Porque nos campeonatos que havia, nas Olimpíadas que havia no Império Grego, e que depois os romanos continuaram praticando, um vencedor era dado para ele uma coroa. Só que essa coroa não era de ouro. De ouro quem usava eram os reis. Era dado para ele uma coroa de louro. E aí com o tempo aquela coroa, ela envelhecia, murchava, ela secava, perdia seu vigor. Você está entendendo? Era uma coroa perecível. O que o texto nos está dizendo é que quando Jesus, que é o Supremo Pastor, que é a nossa referência, que é aquele que nós podemos nos guiar sem ter medo de que estamos sendo guiados de forma correta, esse Supremo Pastor, ele nos vê, ele nos, quando ele se manifestar, ele vai recompensar com uma coroa não perecível, mas eterna. Olha o que vai dizer o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Quanto a vós, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Irmãos, olha que a recompensa do líder. Não é vão o nosso trabalho, nós seremos recompensados. O apóstolo Pedro vai falar que nós receberemos uma coroa de glória. Deus não fica indiferente com o modo como tratamos a sua igreja. Todos os atos de um líder serão julgados pelo Senhor quando ele vier. E ele recompensará os fiéis com uma coroa que não perece. Irmão, isso é maravilhoso. A Bíblia fala que hoje nós o vemos como enigma, mas um dia nós o veremos de fato como ele é, porque nós o veremos face a face, e nesse dia seremos como ele é. Olha que coisa linda, corpo glorificado. Irmãos, o Senhor há de nos recompensar. Precisamos ser firmes e constantes. Nosso trabalho não é em vão no Senhor. Repita comigo, meu trabalho será recompensado pelo Senhor. Então líderes excelentes serão recompensados. Por que ele vai ser recompensado? Porque ele liderou com excelência, sendo humilde. Ele liderou com excelência, apacentando com cuidado. Ele liderou com excelência, não usando a sua força. Ele liderou com excelência, não sendo ganancioso. Ele liderou com excelência, não sendo dominador. Ele liderou com excelência, e agora ele é recompensado pelo seu trabalho. Quando a gente lê 1 Coríntios 15, 58, nos fala de firmeza,
firmes, constantes e abundantes. Essa deve ser o nosso trabalho na casa de Deus, com firmeza, com constância e com abundância. Toda vez que você for fazer algo para Deus, faça isso com firmeza, com constância e com abundância. Vai liderar a sua célula, seja intenso na liderança da tua célula. Pastor, eu só sou líder em treinamento. Cara, seja top, seja o melhor, seja um líder top. Pastor, mas eu não tenho nenhum cargo na minha célula. Você faz o que na tua célula? Nada. Então arruma alguma coisa para fazer. Faça com excelência, seja top, seja o melhor. Na hora de cantar, irmão, solta a tua voz. Seja um canário de Jeová. Talvez isso, irmão, vai atrair a glória de Deus para a tua célula, com intensidade. Vai orar, irmãos. Tem gente que vai orar. Vamos agora levantar um clamor. Vamos levantar um clamor pela Isabela. Tá bom. Aí todo mundo, deixa que eu oro, tá bom. Aí levanta a mão e fica. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Não. Vai levantar um clamor, clama. Vai orar, irmão, sabe? Ora com intensidade. Quando você estiver lá no teu quarto, na tua casa, com a porta fechada, você pode fazer isso aqui que Deus recebe. Mas lá na célula, seja intenso, seja abundante, constante, firme. Tem alguém comigo ainda? Diga amém. Partindo para o fim, os líderes no exercício da sua missão devem ser exemplos vivos para os seus liderados, como um pastor deve ser para as suas ovelhas, a partir do modelo supremo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos sempre olhar para Jesus como nosso principal modelo. Ah, pastor, eu não estou conseguindo ver o meu líder como um excelente modelo. Por que não está conseguindo vê-lo como modelo? É por rebeldia do teu coração? Ou é de fato o seu líder está dando mole? Meu líder está dando mole, então para de olhar para o teu líder e começa a olhar só para Jesus. Porque a nossa caminhada é assim, irmãos. A gente precisa de referenciais para crescer. Mas quando a gente já cresce, a gente para de olhar para os referenciais, a gente olha para Jesus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, o qual pela alegria que nos estava proposta, Ele ignorou a cruz, suportou a vergonha, e por isso Ele hoje está assentado à destra de Deus e intercede por nós. Quando o seu líder já não for mais uma excelente referência para você, para de olhar para o homem e comece a olhar para Jesus. Mas não esqueçam, não adianta a gente apontar o caminho para eles e a gente está fora do caminho. Porque tem muito líder que na sua tirania fala assim: não olha para mim não, hein? Olha para Jesus, hein? Está errado, irmão. As pessoas devem olhar para a gente e ver Jesus refletido em nós, em nosso caráter. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Esse papel foi dessa maneira. Olha só o que o apóstolo Pedro fez. Ele era apóstolo, irmãos. Ele tinha estado com Jesus. Jesus não chamou muitos apóstolos, não, só chamou 12. Um vacilou, e para colocar um outro apóstolo no lugar dele, tinha todo um critério. Não foi de qualquer maneira. Quando você lê Atos capítulo 1, você vai ver que havia um critério rigorosíssimo para colocar alguém que o substituísse Judas. Havia todo um critério. Pois é, Pedro era o primeiro escalão. Pedro era um líder top. Foi um dos únicos apóstolos a morrer de velhice. Pedro não morreu jovem, ele morreu de velho. Foi martirizado, mas ele já não era novo, ele já era velho. Irmãos, pois é, Pedro foi o primeiro líder da igreja de Jerusalém, para você ter uma ideia. Era esse o Pedrão, o apóstolo Pedro, o que andou lado a lado com Jesus. Vacilou tanto, mas irmãos, na primeira pregação dele ganhou 3.000 pessoas para Jesus. Na segunda, por causa da atitude dele de fazer o coxo levantar e andar, numa atitude profética, foram 5.000 almas. O cara era bom demais. Pois é, quando ele vai falar aos presbíteros local, ele vai falar assim: ó, porque eu sou presbítero como vocês. Ele não se gabou, ele não se colocou no pedestal, se achando, se julgando o superior. Não, ele se colocou na mesma posição. É o que Deus quer conosco, irmãos, que nós nos coloquemos na posição de servos para com os servos de Deus. Que o Senhor possa te levar, te conduzir a uma vida de excelência na sua obra.
que as pessoas possam olhar para nós e nos ver como líderes excelentes. Nós precisamos revolucionar precisamos ganhar queimados para Jesus. Mas como ganharemos queimados a partir da nossa casa? A nossa família nos vendo como referenciais, os nossos vizinhos nos vendo como referenciais, os nossos familiares nos vendo como referenciais, os membros da nossa célula nos vendo como referenciais. E dessa maneira, irmãos, nós vamos, penetrando nas comunidades, subindo os morros, entrando nas vielas. Nós vamos ganhando bairros para Jesus, casas, bairros, vamos ganhando cidades para Jesus. Vamos impactar o mundo, porque líderes excelentes são revolucionários. Eles ganham o mundo para Jesus. Aleluia. Não esqueça, irmãos, líderes excelentes serão recompensados pelo seu trabalho. Faça uma excelente liderança e que Deus abençoe poderosamente o seu coração.